Olá, companheiros do Centro Espírita Ibirajara, eis-nos aqui novamente, dando sequência às nossas reflexões sobre o Livro dos Espíritos. Dessa feita, vamos conversar um pouquinho sobre a questão 872, que não é exatamente uma pergunta. Nesse item, Kardec faz um resumão final sobre o capítulo em que foi tratada a lei de liberdade. Aquela tal liberdade que a gente sempre quer muito, mas que quando as coisas acontecem a nosso favor, aí a gente esquece que a liberdade tem o seu preço, né? Tem o seu esforço ali junto, que liberdade está longe, bem longe de ser a gente fazer aquilo que a gente quer. Então, nesse item, Kardec vai fazer então o que ele chamou de um resumo teórico do móvel das ações humanas. E ele começa assim: a questão do livre-arbítrio se pode resumir assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Então, assim, aqui eu já acho importante a gente ver como é que Kardec, né, naquela sabedoria que o caracterizava, ele já vai direto ao ponto em que muitos daqueles que poderiam aproveitar o conhecimento de que nós temos várias encarnações, de que a encarnação é planejada e de que, como se dizia, né, muito naquela época, a gente está aqui para pagar os erros passados. Então, assim, a gente já sabe que esse conceito não se aplica, porque a gente não tem que pagar nada nas encarnações, a gente precisa reaprender, a gente precisa se colocar novamente em situações onde a gente ainda não extraiu todo o ensinamento que precisa a partir daqueles desafios, né? Como já, aliás, vimos conversando já há algum tempo sobre isso. Então, aqui, eu acho que Kardec já se dirige àqueles que então poderiam pensar: ué, mas se então eu meio que revivo situações de outras encarnações em que eu falhei, e aí, de novo, né, muito erradamente, a gente às vezes ainda vê pessoas dizendo: não, porque se eu cometi um tal erro no passado, eu preciso sofrer aquele erro de novo. E aí Kardec já começa dizendo: não tem nada a ver. O que ele diz é: o homem não é fatalmente levado ao mal. Por que ele comenta isso, né? Porque é uma distorção dessas ideias, como eu estou comentando, pode ser o fato de que a gente acha que a gente cometeu um erro. Vamos pegar uma coisa bem drástica. Eu assassinei uma pessoa. Isso, obviamente, é uma coisa muito errada. E aí eu reconheço que eu errei, e aí o que eu planejo para essa encarnação? Eu planejo que eu vou ser morta para que também eu passe pela dor que eu causei. Hum, essa conclusão, ela não está muito afinada ainda. Porque o que é que eu preciso? Eu preciso, numa outra encarnação, aprender que matar não é legal. Eu não preciso necessariamente sofrer aquela situação para que eu me redima do erro. Até porque, se eu assim o fizesse, quer dizer, ou seja, se eu matei, então agora eu tenho que ser morto, quem que disse que então na próxima eu não vou cair na mesma situação, vou escorregar e cometo novamente assassino? Entendem? Ou seja, não é passando necessariamente pelo sofrimento que eu impingi ao outro que eu vou aprender que nós devemos viver fraternalmente, não impingindo uns aos outros erros, né, ou dores. E aí o que o Kardec mostra aqui é que se eu assim planejasse, eu já estaria estabelecendo que alguém seria programado para me assassinar.
Então, ou seja, é uma coisa sem fim, né? Porque aí eu estaria planejando que alguém vai cometer aquele erro que eu cometi. Aí depois essa pessoa, quando cair, se precisar se redimir, ela tem que então sofrer também um assassinato, e aí vem outro programado para assassiná-la. Ou seja, a gente começa a ver que se a gente abrir os olhos de fato para essa teoria, ela fica bastante confusa dentro da ideia que é o progresso através das encarnações e não as punições e os sofrimentos de acordo com o que eu fiz sofrer. Então ele diz que nenhum homem está totalmente fadado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Então, um homem não vem com aquela missão de causar algum mal. Os crimes que cometem não resultam de uma sentença do destino. Então, quando a gente vê, por exemplo, acontecer uma desgraça, continuar pegando esse exemplo, porque ele é um exemplo extremo, mas que faz com que a gente possa internalizar esses conceitos e depois fica de fato assim. O dever de casa de cada um de nós é ir fazendo a associação desses exemplos que são às vezes extremos, mas para as nossas situações mais corriqueiras. Então, a gente vê que os crimes que cometem não são uma sentença do destino. Então, ninguém nasce destinado a cometer um crime, destinado a fazer um mal só para gerar uma possibilidade de alguém se redimir. Não começa a não fazer muito sentido, né? E aí o Kardec vai mostrando que ele pode, por prova ou por expiação, escolher uma existência em que seja incitado ao crime. Mas aí a gente pensa, meu Deus, mas a pessoa acabou de cometer o crime, por que ela vai escolher uma existência em que ele vai ser incitado a isso? Mas é que justamente ele precisa ser exposto àquelas situações em que ele falhou, em que ele não aprendeu. Agora, como que ele vai aprender ou saber que ele aprendeu agora se ele não se expuser novamente àquela situação, né? É mais ou menos como se a gente, sei lá, a gente vai fazer um prato qualquer, a gente vai fazer um feijão e aquilo sai muito ruim. E aí eu penso, eu analiso e digo, nossa, eu acho que o meu feijão saiu muito ruim porque eu não deixei cozinhar o suficiente, ou eu não botei um tempero X, Y, que depois eu aprendi, né? Aprendi na teoria, que seria muito legal. Aí o que eu faço? Aí eu vou para a cozinha e vou fazer arroz. Aí o meu arroz sai ótimo. Mas quem é que disse que fazendo um arroz ótimo, eu de fato aprendi a fazer o feijão, né? Eu preciso novamente tentar fazer o feijão ser exposta à situação semelhante à do erro que eu cometi, para ver se de fato agora, depois da reflexão, depois da busca de novos conhecimentos, de entendimento da situação, eu consigo realizar melhor aquela nova experiência. E aí ele diz que então o espírito pode escolher essa existência em que ele seja incitado ao crime, quer pelo meio onde se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas sempre será livre de agir e não agir. Então aqui é que entra o livre-arbítrio, aqui é que entra a lei de liberdade. Ninguém está predestinado a agir de uma forma ou de outra. Nós estamos predestinados, se a gente pode usar essa expressão, a gente está predestinado a reviver aquilo que a gente não aprendeu. Isso sim. Agora, então, essa situação vai se colocar de novo na nossa existência. E aí entra o nosso livre-arbítrio de dessa vez escolher fazer melhor. E a gente diz, ai meu Deus do céu, mas Deise, como é que eu vou fazer melhor, né, se eu errei
feio da outra vez. Mas aí tá, é para isso que a gente estuda, é para isso que a gente reflete, é para isso que a gente faz esse processo tão importante de autoconhecimento, de entender que apesar de eu estar estudando, apesar de eu já ter uma proposta de ser alguém melhor, eu ainda carrego tendências que eu preciso ficar de olho, que eu preciso manter na rédea curta. Porque aí que está também uma outra decisão, portanto, uso do nosso livre-arbítrio, uma outra decisão muito importante. O que é que eu vou fazer do meu tempo? Toda a minha existência deve ser voltada para esse engrandecimento do que eu sou. Então não vai ser de uma hora para outra, não é porque eu decidi que agora eu vou cultivar virtudes que as virtudes estarão comigo no dia seguinte, mas tem que ser uma decisão. Né? E aí a gente vê como é que é importante, assim, até mais para frente, esse próprio item vai mencionar que é assim que a gente entende o próprio Pai Nosso, né, quando Jesus diz: Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, as pessoas entendem assim, né? Não nos deixeis cair em tentação, no sentido de que o Pai, né, Deus, vai afastar a tentação de nós. E, no entanto, a frase é: Não nos deixeis cair em tentação. Ou seja, quando nós estivermos na tentação, o que é a tentação? É aquela possibilidade da gente incorrer naquele mesmo erro por escolha própria. Porque quando a gente é tentado, a coisa está ali. Quem cede somos nós. Então, quando ele diz não nos deixeis cair em tentação, ele está pedindo aquele suporte para que eu tenha a coragem de resistir e de fazer diferente e não cair, não me deixar de novo incorrer no erro quando o desafio aparecer. Mas livrai-nos do mal, ou seja, não é para que tire o desafio da nossa frente, é para que nos ajude a nos livrar do mal que existe em nós. Porque vamos pensar, né? De novo, uma imagem de alimentos. O alimento em si, ele, ele é neutro, né? Claro que tem alimento saudável, alimento não saudável, mas do ponto de vista é, da nossa escolha de comer ou não um determinado alimento, o alimento em si, ele é neutro. Mas por que ele é uma tentação? Ele é uma tentação para aquele que ainda tem o hábito da gula, de comer em excesso. Por que às vezes o mesmo pudim não é tentação para um e é tentação para o outro? Que é a característica que nós temos e que nós já trazemos de existências anteriores. Então, provavelmente aquele que hoje não olha para o pudim vendo ali uma grande tentação, pode ser alguém que já aprendeu, já passou por essa situação em outras encarnações e dessa vez não sente tanta tentação porque já superou aquele excesso de desejo mesmo por aquele pudim. O que não significa que essa pessoa é melhor do que a outra que ainda cai nessa tentação, porque essa outra que já venceu do pudim, ela pode ter outras, que a que tem a do pudim hoje já venceu. Ou seja, a riqueza da criação divina é justamente essa possibilidade de que cada um vai conquistando, vai fazendo uma conquista no seu tempo. Quando formos todos espíritos, né, já mais evoluídos, teremos mais ou menos as mesmas virtudes, mas mesmo lá teremos desenvolvido essas virtudes de formas diferentes. E por quê que é diferente? Porque temos nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolher o caminho que mais nos convém. Então, com isso, a gente vai entendendo, quando mais um pouquinho para frente,
há um parágrafo sobre a fatalidade, que diz assim: a fatalidade, portanto, está nos acontecimentos que se apresentam. Por que fatalidade? Não é? De novo, a fatalidade não é de saber que tudo que nós planejamos tudo antes da encarnação e tudo vai acontecer certinho como a gente desenha. O que ele diz é que essa fatalidade não está nesses acontecimentos que se apresentam, por serem estes consequências da escolha que o espírito fez da sua existência de homem. Então, se por um lado a fatalidade está no que seremos expostos novamente àquelas situações que a gente precisa aprender, então assim, nisso há uma certa fatalidade, porque se eu já sei que eu preciso de um determinado desafio para mostrar que eu aprendi, então se eu já sei que esse desafio precisa acontecer, isso é uma fatalidade, vai aparecer na minha vida em algum momento para que eu então mostre que eu já consigo desenvolver melhor a minha forma de agir naquela situação. Porém, né, diz ele, pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, visto ser possível ao homem, pela sua prudência, modificar-lhe o curso. Então, o acontecimento ele vai ser uma fatalidade nisso que comentamos. É importante que o espírito seja exposto ao mesmo tipo de desafio para mostrar que aprendeu. Então, nisso é fatalidade. Mas o que vai acontecer a partir dali não se sabe. Aí não tem fatalidade, porque é a escolha da gente diante daquela situação. E aí ele diz: nunca há fatalidade nos atos da vida moral. Então, ou seja, não é porque eu tive um desafio e eu falhei, que então a fatalidade diz que aquilo vai acontecer de novo e que novamente eu vou falhar. Não, porque a vida moral não tem fatalidade. Se eu me dispuser de fato a melhorar, a forma como eu vou reagir a esse desafio vai trazer um resultado diferente do desafio anterior. E às vezes, né, a gente já tem inúmeros exemplos na literatura que a gente recebe do plano espiritual de casos em que a própria encarnação, que deveria trazer uma situação mais desafiadora, ela às vezes não precisa chegar tão desafiadora. Acho que muitos devem conhecer a clássica história de um homem que, por ter um sentimento de culpa muito grande, por ter mutilado escravos numa determinada época, ele, em algum momento dessa encarnação, ele escolheu de novo, vamos prestar atenção nisso, não é uma punição, não é uma determinação fatalista, mas ele escolheu que em determinado momento ele perderia um braço, né, para que ele pudesse realizar todas aquelas coisas que aquelas pessoas a quem ele impingiu aquele defeito tiveram que passar, por um sentimento de culpa daquele espírito. De novo, não por uma punição. E aí o que acontece? Ele vem e ele já está tão modificado na vida moral, como a expressão daqui do item, ele está tão moralmente determinado a ser melhor, que ele vem e ele dedica a sua vida ao bem de uma forma assim assombrosa. E aí o próprio psiquismo, essa própria culpa dele vai se diluindo, né? No dizer de Joana de Ângeles, a gente não arranca essas coisas de dentro de nós, mas a gente vai diluindo, botando coisas que são o contrário. Então, se eu acho que eu tenho um mal dentro de mim, não adianta eu ficar dizendo assim, eu tenho que tirar isso de mim, eu tenho que acabar com esse mal. Esquece, aceita. O processo de autoconhecimento diz, eu tenho isso ainda. Tá, mas o meu processo de
evolução, de desejo de progresso moral, também diz, tá, eu estou reconhecendo que ele está aqui, estou acolhendo, oi, você existe. Então, assim, mas eu quero melhorar com relação a isso. Então, esquece de atacá-lo e prover algo que, ao ir se misturando àquele mal, vá crescendo tanto que aquele mal vai ficando cada vez insignificante diante do todo. Esse é o conceito da diluição que Joana nos convida sempre a pensar. Quando eu tenho por exemplo, eu tenho uma água que está muito salgada, o sal já misturou ali. Aí o que eu vou fazer? Vou ficar fazendo processos químicos, né, de retirada do sal? Até poderiam existir, mas assim, o que é mais fácil a gente ali na cozinha, no dia a dia? Eu tenho uma água com sal. O sal que ficou demais, eu quero tirar aquele sal dali. O que eu faço? Eu ponho mais água e vou botando mais água, vou botando mais água. E daqui a pouco, no meu todo, o sal já se diluiu. O sal já ficou em menor quantidade diante daquela grande quantidade de água. E aí ele já não causa tanto problema. Então, da mesma forma, o bem, ele vai diluindo o mal. Então, neste caso, né, dessa história, ele se dedica tanto ao bem que aquela culpa que ele trazia, que no fundo é um mal, porque culpa não ajuda ninguém, né? Então, aquele mal que ele trazia dentro dele foi sendo tão diluído pelo bem que ele foi fazendo que na época em que na encarnação ele planejou que ele perderia aquele braço, ele perde um dedinho só, né? Ou seja, então a gente vê que até as situações planejadas elas são modificáveis. Então a gente não tem por que pensar que tudo que nos acontece, não, é porque está escrito, eu planejei isso antes da encarnação, antes de vir vai acontecer de uma forma ou de outra. Não, a gente está constantemente reconstruindo esse nosso planejamento, tanto para um lado quanto para o outro, né? Ou seja, se a gente deixar de fazer aquelas coisas com a responsabilidade que a gente se prometeu ter nessa encarnação, a gente está desviando a encarnação por um caminho menos positivo. Mas, se a gente de fato se propuser a crescer, a gente pode desviar esse caminho, inclusive para que alcançar mais coisas até do que a gente pensou quando planejou inicialmente. Então a gente vê que, segundo essa, diz lá o item, né? Segundo a doutrina vulgar, de si mesmo tiraria o homem todos os seus instintos, que então proviriam ou da sua organização física, pela qual nenhuma responsabilidade lhe toca, ou de sua própria natureza, caso em que ilícito lhe seria procurar desculpar-se consigo mesmo, dizendo não lhe pertencer a culpa de ser feito como é. O que esse pedacinho nos mostra, né? Que não adianta a gente usar a reencarnação para dizer, não, é porque eu sou assim porque eu já me construí assim. Sim, e a partir daí? Vai ficar sentando e chorando? Ou simplesmente sentando e se dizendo, como ele diz aqui, busca aquela desculpa do tipo, eu sou assim. A tal da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Isso é totalmente o oposto do que a gente conhece da lei do progresso, da ideia do espírito ser perfectível. Todos nós somos perfectíveis, dependendo apenas da nossa responsabilidade de assumir a parte que nos cabe. E aí, uma coisa que é interessante é que, voltando, né, àquela expressão do Pai Nosso, Jesus mostra ali que a gente precisa, sim, dessa tomada de decisão, mas que a gente pode recorrer à ajuda de amigos espirituais que nos fortalecerão nessa decisão. O que a gente percebe que é sempre muito, muito relevante que a gente lembre que
Nós somos os responsáveis finais pelo nosso projeto de vida, mas teremos vários colaboradores ao longo do caminho. Colaboradores que estão à nossa disposição, só que a gente precisa recrutá-los, a gente precisa mostrar que aceita aquela ajuda para esse nosso projeto. O Emmanuel tem um livro, né, chamado Pensamento e Vida, em que ele tem um capítulo que se chama Vontade. E aí ele diz que comparemos a mente humana a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Então, a nossa mente é um grande escritório e tem vários departamentos nesse escritório. E aí ele diz que nós possuímos, por exemplo, o departamento dos desejos, onde estão ali os nossos propósitos e as nossas aspirações. Temos o departamento da inteligência, que nos ajuda a refletir e a pensar nas situações e fazer as nossas análises, de novo, se a gente se dispuser a estar, né? Se a gente deixar a vida nos levar e não tive tempo de pensar em mim mesmo, não tive tempo de avaliar as minhas atitudes desse dia, porque são tantos os afazeres, quando eu chego em casa, aí já estou exausta, chega de noite, nossa, vou ver um pouco de TV, porque também eu mereço e tal, e aí depois a gente vai dormir e acabou a encarnação. Então a gente tem que acordar para o que me é de fato relevante. Então, se a gente tem esse departamento da inteligência, para que a gente possa usar a razão, o raciocínio e dedicar tempo a esta análise das nossas posturas nas coisas que nos acontecem. Ele diz que temos o departamento da imaginação, o departamento da memória, mas que acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. Veja que ele chamou um dos departamentos de desejo. O desejo, que ele diz que é o responsável pelas nossas aspirações e propósitos. E aí não tem juízo de valor, né? Porque a nossa aspiração e propósito, o propósito e a aspiração de cada um pode variar de acordo com a sua estrutura moral. Mas ele diz que acima de tudo tem a vontade. E ele diz: a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, assim, na minha percepção, Emmanuel chama de vontade aquela parte da nossa mente que entende, que sabe muito bem como direcionar todos esses outros departamentos para um fim esclarecido e vigilante. Então, a vontade, ela é alguma coisa, digamos, jamais superior, que tem uma sensibilidade que nos indicaria, de fato, qual é o melhor caminho para nós. Só que a gente precisa, então, acioná-la. E aí ele diz assim, a vontade é impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Então, quando a gente fala de lei de liberdade, quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente está sempre comentando no que eu quero ter autonomia de poder escolher. Eu quero ser a palavra final em tudo que me acontece. Isso é que é livre-arbítrio. Sim, mas se eu decidir, livre-arbítrio, que vou não fazer nada nessa encarnação. Ok. Teve livre-arbítrio? Teve. Bacana. Exerceu seu livre-arbítrio? Exerceu. E aí? Então, ou seja, o que nós precisamos é sim da liberdade como nosso instrumento. Mas quem vai direcionar esse instrumento para um bom proveito é a nossa vontade. Aquela que lá no fundo sabe
que a nossa conexão com o divino, com a nossa conexão com os propósitos do bem, ela é que vai fazer com que o nosso livre-arbítrio possa ser de fato bem utilizado. Ele diz, né? Sem ela, sem a vontade, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. Se aquele lembra que o desejo estava responsável pelos nossos propósitos e as nossas aspirações, mas sem a vontade, esse desejo pode acabar comprando aflitivos séculos, porque a gente pode direcionar essas aspirações e propósitos para algo menos positivo. A inteligência pode nos aprisionar na criminalidade, porque a inteligência ela é neutra no sentido de que ela sabe perceber melhores formas, melhores processos, mas o direcionamento de para onde vai esse processo e qual processo escolher, isso vem da vontade, da nossa conexão com aquilo que existe em nós, do mais belo, do mais puro, do mais divino. E aí depois ele fala que só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Forte, né? Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, precisamos de livre-arbítrio? Precisamos. Precisamos no sentido de cumprir a vontade de Deus, que é de sermos os artífices do nosso próprio progresso, do nosso próprio crescimento. Então a gente precisa dele, porque é com ele que nós poremos em prática as nossas decisões. Mas a harmonia de utilizar esse livre-arbítrio de forma correta virá da nossa vontade. De novo, não é do nosso desejo e das nossas aspirações rasas. A vontade é aquela parte superior da nossa mente que está conectada ao bem maior. Então é preciso que a gente a acione. Como, Deise? Como é que nós vamos acionar? A gente tem que fortalecer essa nossa conexão, essa nossa religiosidade, esse nosso entendimento da importância da moralidade para a harmonia nossa e do mundo em que vivemos. Então, quando a gente mantém o estudo constante, a reflexão em cima daquele estudo, não é só decorar qual é a pergunta do livro dos Espíritos, o que é o conceito, o que é... Não, é a reflexão de como que isso acontece na minha existência, no meu dia a dia. Voltando de novo a comentar a importância do autoconhecimento, dedicarmos algum tempo do nosso dia a dia. Eu sempre bato nessa tecla, né? Que Santo Agostinho, lá na pergunta 919, famosa, em que ele diz que a gente precisa passar em revista diária os nossos atos. Ele não diz que é para fazer isso uma vez por semana, uma vez por mês, ou quando a gente para estudar a doutrina espírita. É diariamente, ou seja, mostrando que tem que ser frequente e com uma frequência curta, porque senão a gente se perde na materialidade da nossa existência carnal. Então, a gente acessando isso tudo, a gente vai naturalmente, espontaneamente se conectando ao divino. E aí a nossa vontade vai ficando cada vez mais iluminada. Com a nossa vontade iluminada, a gente pode de fato chegar a o melhor uso do nosso livre-arbítrio. Então, quando Kardec fala do resumo teórico do móvel das ações humanas, a gente vê que o que nos movimenta a agir não é uma coisa pré-determinada, não é um encadeamento rígido de uma encarnação para outra. Ah, fez isso, vai acontecer aquilo, fez aquilo outro, vai acontecer... Não. O que nos move precisa ser
essa vontade iluminada de usar o nosso livre-arbítrio de uma forma mais coerente, mais harmônica, mais de acordo com a nossa função de seres buscando o próprio progresso. Que Jesus então nos abençoe nesses propósitos de desenvolvermos a nossa vontade como inspiradora mais segura do uso do nosso livre-arbítrio.